Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. A versão original, mais fiel à tradução da Bíblia, é tocai bem e com júbilo. Inologia, Tânia. Inologia é um tema bem interessante que hoje as igrejas desconhecem. O que você pode falar sobre isso? Fala pra gente. A enologia, ela contempla várias áreas da parte musical da igreja. E hoje nós tivemos o prazer, né, de estar falando sobre o contexto do nosso inário e o uso dele através da história da igreja e no culto, e saber um pouquinho a respeito da história dos hinos. Agora, eu achei interessante, ali teve um momento que você falou que tem algumas músicas que são cantadas hoje na igreja, que às vezes tem uma história intrapessoal de um compositor que declarou a Deus, e não tem uma história dos heróis da fé, que escreveram essas letras do hinário cristão, da harpa cristã, do cantor cristão, que sofreram praticamente uma perseguição intensa. Né? O que você pode falar sobre isso? Na realidade, quando você vai compor, você pode transcrever a sua experiência pessoal mediante o sofrimento, mediante a alegria, mas não pode deixar de pontuar e enaltecer o nome do Senhor Jesus. Agora, porque para ele são todas as coisas. Agora, teve um hino ali que te marcou, né? Que você contou a história ali. Qual foi desses hinos que você apresentou nessa palestra que mais te marcou, assim, que você sente muito? Eu percebi que você se emocionou na palestra ali. Fala pra gente. O 456 da harpa cristã. Esse hino, ele fala contigo? A fonte transbordante é o amor de Deus transcrito na maior pluralidade para o ser humano, no tocante. Você servir a Deus, você ter seus problemas, chegar a se afastar dos caminhos do Senhor, mas Ele nunca esquece de nós. Ele nos chama de novo, e essa fonte jorra em nosso ser, e nós nos achegamos a Ele. O que Ele vive, posso ver. Então depende do que você está propondo, né? Como grupo, né? Mesma coisa se eu pegar. Senhor, imagina, começar aqui já. Senhor, mensagem da cruz.
Maxwell, muito bom falar contigo. Agora, falar para alguns guitarristas que gostam de abrir, tocar bastante, assim, sem educação, é algo que é inovador e que você vai trazer esse assunto aqui para esse Music Day. Fala pra gente. Sim, exatamente. O que todos precisam é de maturidade musical, conhecimento. Isso acontece com aulas e técnicas e estudo, e é isso que nós viemos fazer aqui, passar toda a nossa experiência para o pessoal, para que eles possam desenvolver da melhor maneira para a sua igreja e para louvar ao Senhor. Agora, Maxwell, uma pergunta assim, bem clara, assim. O guitarrista sempre tem aquele costume de aumentar um pouquinho o volume. Aí ele passa o som de uma maneira, mas quando chega na hora de tocar, ele quer dar um grauzinho a mais. Isso é normal entre os guitarristas? Fala pra gente. É comum, não é correto, mas é comum. Mas tem uma técnica para parar com isso. Falam que é só colocar uma partitura na frente deles que eles abaixam o volume. Gostei. E qual vai ser o tema hoje mais básico que você vai falar aqui no programa? Então nós vamos trabalhar hoje com Mixo 4+, uma matéria, e falando sobre todos os arpejos, conexões de arpejos, para que eles possam desenvolver tanto na harmonia, né, reharmonização, como também improvisação dessa forma. Agora, fala aqui, você é um profissional que já trabalhou para vários cantores, né? Trabalhou dando aula. Também fala um pouquinho para o nosso público aqui lá do Rio de Janeiro sobre a sua experiência aqui. Sim, eu já trabalhei na Igreja Renascer em Cristo, né? Toquei lá no ministério deles. E dou aula desde os meus 20 anos, já faz 27 anos que eu leciono. Formado pela Fundação das Artes e também pela Faculdade Alante. Então, nosso trabalho sempre foi lecionando, né? E na nossa igreja também fazendo todo o trabalho de arranjos e coisas que a necessidade que a igreja tem. Eu já vi algumas igrejas, pastor, que é interessante. O pastor está pregando sobre via dolorosa, falando sobre crucificação, e às vezes o tecladista, sem assim, ter o conhecimento, ele está colocando uma música em tom maior, não tem nada a ver com via dolorosa, não é isso? Se a música é benção, você tem que colocar a música em tons menores, para que as pessoas possam entender o propósito da onde a mensagem que ele fala. O tecladista ele precisa entender que ele está acompanhando a mensagem. Pelo menos na igreja princesa. De violino, aí é muito mais específico, né? Mas eu até estava comentando isso ali em cima. O mais difícil é a produção de som. Então, para a gente conseguir ter um som bem produzido, eu acredito que também, isso que eu vou falar, serve também questão de postura para voz. Porque tudo que a gente faz no instrumento de ar é tentar imitar canto. Todo mundo conhece o André aqui como um dos grandes profissionais da área de bateria, que, além de ser professor, um músico profissional excelente que vai palestrar aqui na segunda edição do Music Day. André, fala pra gente aqui, fala como de baterista, essa bagunça, é muitas peças, e você vai ensinando um pouquinho aqui sobre a sua experiência, sobre o seu caminhar, sendo um grande profissional que você é na bateria. Fala pra gente. Tudo bem, gente? Não é uma tarefa fácil, porque de todos que passaram por aqui, eu sou um dos mais jovens, então carregar essa responsabilidade não é fácil. Mas estamos aí para tentar fazer o melhor para Jesus e tentar ensinar essa juventude aí como atingir o céu através da adoração, através do seu instrumento
E é mais ou menos por aí. Você deve ter vivido, André, um período assim que tocar bateria em uma igreja tradicional, tu sabia que você estava no banco. Vamos ser realistas aqui. Agora ficou se tornou um costume das igrejas, sem bateria é impossível caminhar. O que você pode dizer daquele tempo que não podia ter bateria na igreja e hoje sendo um instrumento essencial para a adoração do louvor, o instrumento de bateria? Fala pra gente. Antigamente tinha essa visão, né? Que a gente respeita por causa da história. Mas hoje em dia, como o senhor falou, é muito essencial ter o instrumento porque ele conduz o ritmo da música. E faz total diferença termos isso hoje em dia. Claro que temos que ter a ciência daquilo que a gente está tocando, porque se a gente conduz isso de uma forma errada, ao invés de a gente trazer a adoração, a gente acaba matando a adoração dentro da igreja. A gente não traz a presença, a gente traz morte. Então, tendo essa consciência, a gente consegue conduzir a noiva do Cordeiro a chegar à adoração aos céus ali. Agora, tem muitos bateristas que, tipo assim, ele estuda na escola, a técnica em casa, e aonde ele quer dar um show? Na igreja. Ele quer chegar na igreja e dar um show na igreja. Ai, meu Deus. O que você pode falar para esse homem que estuda e saber que a bateria é apenas um instrumento de condução de adoração e não local de show? Ele aprende a técnica para se profissionalizar, para fazer gravação e tudo, mas dentro da igreja ele tem que acompanhar uma orquestra, um ministério de louvor. O que você pode falar para esse músico que faz isso? Não faça isso. Porque a música, minha pastora fala muito isso. Você conhece o músico não quando ele está tocando, mas quando ele está sem o instrumento. Porque você precisa adorar sem o seu instrumento. Seu instrumento é um complemento daquilo que Deus te deu. A igreja, o altar, ele não é um lugar para se performar, vamos dizer assim, mas é um lugar para você atrair a presença de Deus. Então a gente tem que virar essa chave. É uma chave que eu virei, eu entendi isso. Claro que tem momentos para você poder usar a sua técnica, como hoje. Hoje é um workshop. É um momento de eu mostrar as minhas técnicas, mas também de trazer a adoração para esse momento. E no dia do culto é simplesmente isso. Não se performar, mas entregar uma adoração com o seu melhor. Se preciso for, nem usar o seu melhor, mas usar o seu secreto ali e deixar Deus fluir através de você. Ele conhece tudo de música. E ele está aqui para fazer o papel dele, que é perturba. E sabe aonde ele perturba? Na música. E sabe aonde ele entra? Na música. A pessoa tem usado, não sei porquê, faz uma música achando que é estilo lá. Estilo sexual. Muito bom estar falando contigo, muito obrigado por estar falando aqui com o programa Geração Talento. Fala um pouquinho, maestro, qual a ideia do projeto hoje? Você vai falar sobre o quê? O que você vai trazer de novidade aqui nessa segunda edição aqui da Music Tem em São Paulo? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Deus tem me dado a oportunidade, né? E nós vamos estar falando nesse conclave sobre técnica vocal. Técnica vocal é uma coisa importantíssima para os nossos músicos cantores, né? Se nós temos que louvar a Deus Todo-Poderoso, nada como você exercitar a técnica vocal. Isso é muito importante para um melhor canto, né? Para um melhor aprendizado. Então, é fundamental que todos os músicos cantores tenham um pouquinho de técnica vocal. Agora, técnica vocal também envolve um pouquinho de educação e percepção. É a coisa mais importante hoje, que muitas pessoas estudam na escola, mas não têm percepção e não têm um dom. É diferente de algumas assembleias de Deus, lá de Adebrais, lá é sensacional. Queria até mandar um abraço a todos aí da Adebrais aí. Fala um pouquinho sobre percepção nas igrejas, que hoje está um pouquinho faltando. Fala um pouquinho, maestro. Sim, eu acredito que percepção musical é algo fundamental para o músico, né? Porque se ele não tem uma percepção musical, ele não consegue fazer uma boa música, né? Então, essa matéria, percepção musical, é muito profunda. Não é uma coisa assim, aleatoriamente.
É uma coisa que existe dentro da música e que tem que ser estudado e colocado em prática, né? Para que os nossos ouvintes tenham uma percepção musical melhorada e melhor, né? Que ele consiga ver e ter essa percepção. Isso é muito importante. Os 4 tópicos que eu acho impressionante, importantíssimo na técnica vocal é o vibrato, a sustentação, né? A afinação é muito importante, e a interpretação. Né? A interpretação é tudo. Você pega uma música ali que é um estilo samba, você tem que cantar com swing de samba. Você vai cantar uma música pop, é um swing de pop. Você vai cantar uma música gospel, é uma outra vertente. O que você pode falar desses tópicos importantes aqui para quem quer aprender técnica vocal? Fala. Olha, todos esses tópicos que vocês colocou são essenciais. Isso é importantíssimo para o cantor. A interpretação da peça é fundamental. Quando você está cantando qualquer que seja o gênero, né, ela exige uma interpretação. E essa interpretação ela é fundamental para você alcançar os seus ouvintes, né? Se você não consegue ter uma afinação boa, não dá para cantar. Até atrapalha às vezes. Até atrapalha, né? Então, por isso que envolve a técnica vocal. A técnica vocal é fundamental para que o cantor aprenda todos esses quesitos que você colocou aqui. É fundamental. Olá pessoal, voltamos para falar contigo aqui no programa Geração Talento, e nós estamos aqui no segundo Music Day em São Paulo. Nós vamos falar de uma empresa, pessoal, que tem 35 anos no mercado e experiência em consórcio. E você já adquiriu a sua casa? Nós vamos falar com o Thiago da Ademicon. Thiago, fala um pouquinho dessa empresa, essa empresa que tem essa experiência no mercado, iniciou com vocês, até consórcio de carro também iniciou com a Ademicon. Fala um pouquinho pra gente aqui. Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui, né, nesse Music Day, fazendo parte aqui também. E a Ademicon, né, para quem não conhece, é a maior administradora independente de consórcio aqui do país. Né? E ela já está há mais de 35 anos, foi ela que iniciou o consórcio imobiliário no Brasil, somos referência nisso. Inclusive a única que tem consórcio fora do Brasil, a gente tem unidades fora do Brasil. Então você que quer fazer um planejamento financeiro, procura aí comprar o seu imóvel, sair do aluguel, comprar seu veículo. Isso é para todo mundo, tá? A parte de investimentos também, que é interessantíssima, tá? Venha falar com a gente, que a gente tem um consultor aqui especializado para falar com você. Com teu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória. Vamos falar com o Matheus Dias aqui. Matheus, 4 anos de seguro, dando ao cliente a proteção, a segurança bem maior, que é o carro, é o imóvel. Fala pra gente aqui, Matheus. Com certeza. Hoje a Fusion ela é uma referência no Vale do Paraíba, vem atacando fortemente o estado de São Paulo, mas com assistência 24 horas e cobertura completa em todo o território nacional. No Rio de Janeiro a gente tem mais como foco ali a região de Resende, Volta Redonda, mas atacamos capital também e diversas localidades do Rio. Hoje a Fusion é credenciada pela SUSEP e o nosso principal caso de sucesso é o próprio SBT. Olha, é isso aí. Legal. Agora, fala aqui, Matheus, teve alguma experiência aqui de alguma ocorrência que a Fusion foi preciso na hora de resgatar esse bem? Assim, fala uma experiência pra gente. Com certeza. Hoje, 9 em cada 10 veículos são recuperados pela Fusion. Nossos prestadores de serviço aqui na região do Vale do Paraíba são os mesmos da própria Porto Seguro, então é uma empresa que tem forte credibilidade, segurança e assistência no mercado. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia.
eternidade a eternidade, Deus é louvado nos céus. Isaías teve esta visão e ele viu serafins que voavam. Eles tinham 6 asas, tamanha era a grandeza e a glória do trono da majestade de Deus, que com 2 eles cobriam os seus olhos, com outras 2 cobriam os seus pés, mas com 2 outras eles voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Assim como eles louvavam lá, nós louvamos aqui, mas chegará o dia em que nos encontraremos e formaremos um grande coral. Eu penso que deste coral os anjos farão parte também, e para todos sempre nós estaremos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então o Music Day aqui é um tempo de preparação, é um tempo de ensaio, é um tempo para que nós estejamos nos aperfeiçoando, para que quando chegarmos lá, nós não tenhamos dificuldades de continuar louvando ao Senhor. Jubal, otorgada a Davi Gregório da Silva. O projeto Jubal parabeniza o pastor Davi Gregório da Silva. Começou seus estudos musicais aos 14 anos de idade na Igreja do Relógio em São Mateus, regendo em sua trajetória muitas bandas e orquestras. Hoje é o maestro da Orquestra da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em São José dos Campos. 50 anos de dedicação à música, e hoje homenageamos este grande maestro por sua relevância ao meio musical, juntamente com sua orquestra. A música é o ouro que não precisa ser garimpada, nem de alta caloria para mostrar a sua beleza.
O tempo descobriu em você, músico, o musicista que tem o dom de eternizar poesias musicadas. As composições e os arranjos são como o diamante e suas facetas que só embelezam as partituras com as notas, ritmos e sons. Com a harmonia dos instrumentos fazem vibrar metais, as cordas, os teclados e baquetas. Ela alegra e emociona o ouvinte mais despercebido. Obrigado, Deus, pelo dom que tens dado a alguns, a arte de compor poemas que depois musicados renovam sentimentos e traz momentos felizes para quem gosta da boa música, principalmente os enamorados. Obrigado, Jubal, o pai da música, Gênesis 4, 21 de abril de 2026, Demilton Sodré, fundador do Projeto Jubal. Pastor Davi Gregório, que idealizou esse projeto. Pastor Davi, é o 2º ano e a promessa é crescer e envolver a comunidade assim na música, trazer a clareza sobre a arte, a técnica e o conhecimento. Fala pra gente. Bom, em primeiro lugar, né? A promessa não é mais crescer, já cresceu, né? No primeiro Music Day, nós implantamos a ideia da música na igreja aqui na região. E hoje nós já temos uma escola de música instalada aqui. Nós já temos mais ou menos uns 20 músicos que vão entrar na orquestra nesses próximos dias, né? E a nossa intenção não é somente contagiar os jovens, senhores e senhoras, crianças só da nossa igreja. Nós queremos impactar a sociedade, ocupar aqueles que estão nos lugares mais simples e trazer eles para o conhecimento da música, porque a música tem poder curador, né? Agora, a seleção de palestrantes que você está trazendo nessas edições são de num nível muito elevado, assim. Como é feita essa seleção? Tu já conhece muitos maestros que passaram por aqui, renomados, assim. Então, Deus nos agraciou disso. Eu sem ele não sou nada. Deus me colocou perto do maestro Xisto, perto da missionária Tânia, perto do Nael. O Nael, olha aqui, perto do Maxwell, perto do Paulo Galvão e uma infinidade de líderes na música que tem o domínio. Perto do Misael, um grande trompetista, perto do Moisés, um grande saxofonista, Gabriel, grande baixista. Gente, é tudo que nós temos aqui, né? Estamos aqui, né? Pode ser que eu esqueci de algum, porque eu estou um pouco empolgado, mas a realidade é uma só. Deus nos deu esta oportunidade de trazer esse bem, não somente para esta igreja, mas para as outras igrejas. Nós temos gente aqui de Campo Jordão, gente de Taubaté, gente de Pindamonhangaba, gente de Caçapava, de várias regiões, né? De São Paulo. Estamos aqui. Deus está no negócio e a música faz parte da nossa história. Agora, eu acho interessante que a igreja, aqui a Assembleia de Deus, abriu as portas para você executar esse trabalho, um pastor sério, que tem uma dinâmica, um conhecimento técnico, administração de música. Fala pra gente aqui. Pastor Laércio é maestro, é músico de muitos instrumentos, né? Ele é amante da música e ele acreditou no nosso projeto. Então tem aqui a minha gratidão a ele, a pastora Vera, a todas as comissões dessa igreja que me dá suporte, que sozinho eu não consigo fazer. Mas nós temos toda uma equipe trabalhando aqui e o sucesso está aí. A unidade, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros, a sabedoria. Nós estamos num grupo aqui e está funcionando.
foi muito importante você acompanhar toda essa programação aqui no programa Geração Talento. Por quê? Tem adorador aí? E o programa Geração Talento. Deus abençoe e fica com a gente. Glória a Deus. Amém.